Olá, muito bom dia, você que nos acompanha aqui na Princesa FM. Estamos dando início a mais um programa Pegou na Veia, aqui na Princesa FM, através do nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM. Já quero dar os meus boas-vindas a vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? O programa Pegou na Veia tem um oferecimento todo especial da Clínica Sarame, que fica no centro da cidade, aqui em Açu, na rua São João, número 100. E o telefone para contato, já vou adiantando aqui para vocês, é o 992 33 48 89, tá certo? E quem está comigo aqui ao meu lado é o doutor Clark Vieira, que ele é angiologista e cirurgião vascular. E nós estamos hoje aqui mais uma vez para bater um papo bem interessante, né? Isso, doutor, bem bacana. O nosso tema de hoje também é muito interessante, tá? É tratamentos modernos para varizes, mas no início, agora, inicialmente, eu queria perguntar para o senhor, antes, né, de fazer a pergunta, seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez, na nossa segunda-feira, aqui hoje, 11 de novembro de 2024, nosso segundo programa e segundo de muitos, se Deus quiser, não é isso? Bom dia, doutor. Muito bom dia, Niele, bom dia a todos os telespectadores aqui da Rádio Princesa, TCM, e também a você que busca por informações acerca das doenças vasculares, da saúde vascular. E hoje vamos discutir temas realmente muito empolgantes dentro da cirurgia vascular. Trazer paralelo entre aquilo que foi e aquilo que é. Aquilo que começou nos primórdios e aquilo que há de mais moderno hoje no tratamento das doenças vasculares. É um tema empolgante, posso garantir. Isso mesmo. E falando em varizes, só para a gente começar aqui o nosso programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que são varizes e o que causam as varizes. Muitas pessoas têm essas dúvidas. As varizes, se a gente for ser bem conceitual, tem que ter duas coisas para a gente dizer que uma veia ela é varicosa. Perceba, você tem que ter a dilatação da veia e você tem que ter a tortuosidade. São dois critérios bem simples. Você consegue enxergar facilmente se ela é uma veia que está aumentada de tamanho, mas ela não está tortuosa. A gente não tem como afirmar que é uma variz. Ela pode ser uma veia grande apenas e estar normal. Mas se ela está ao mesmo tempo dilatada e tortuosa, aí temos varizes. E essa doença, ela tem muitas causas, né? Existe uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Não dá para você dizer que pulou corda quando era nova e por isso desenvolveu varizes, por exemplo. Isso sempre é a interação dos dois. Então, por exemplo, 90% das pessoas que têm varizes vão ter familiares em primeiro grau com varizes também. Sua mãe, seu pai, principalmente a família materna tem uma contribuição maior na genética das varizes, mas pode ser também a paterna. Então você tem uma carga genética favorável e aí acontecem algumas coisas na sua vida que, somado com essa carga genética, essa facilidade de desenvolver varizes, você vai então expressar a doença. Então vamos dizer, você herdou da sua mãe, que tem varizes, o gene que codifica a facilidade de ter varizes. E aí, digamos, você, mulher, engravidou, antes de engravidar tomou alguns hormônios anticoncepcionais, assim que casou, tomou 5 anos, e aí você gostaria de ter um filho, então você vai ter um filho. 9 meses de gestação, estrógeno e progesterona altos, você vai fazer com que haja uma vasodilatação, o útero vai crescer, vai comprimir as veias pélvicas, isso vai gerar uma congestão, quer dizer, uma dificuldade do sangue subir das pernas para o abdômen, vai aumentar a pressão no interior das veias da perna e isso vai dilatar as veias. Você já tinha uma facilidade, porque geneticamente você herdou da sua mãe. E agora você tem um fator ambiental, uma ambientação favorável a desenvolver as varizes. Então sempre vai ser uma associação dessas duas variáveis, a genética com o meio ambiente. Então isso é muito importante da gente já caracterizar. Isso. E uma pergunta, doutor, o senhor falando agora me veio aqui na mente. É mais propício o homem ter varizes ou a mulher ou vice-versa? Como é? Apesar de as pessoas acreditarem que os homens não têm varizes, eles também têm, né? Agora, é muito mais prevalente nas mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres têm hormônios vasodilatadores, como o estrógeno e a progesterona. O homem tem esses hormônios também, mas em concentrações muito, muito baixas, comparados com a mulher. E também porque o homem não tem a gestação que a mulher tem, e outros fatores.
Então, os homens, de certa forma, do ponto de vista biológico, são mais protegidos dessa doença do que as mulheres. Mas, se a pessoa tem nos dois braços, o indivíduo é homem, mas tem mãe com varizes, pai com varizes, varizes grossas. Então, ainda que ele seja homem, ainda que ele tenha uma proteção biológica, vamos dizer assim, a carga genética é tão forte que ele expressa, apesar dessas barreiras biológicas que o homem tem contra a expressão das varizes. E aí, se você somar isso, ficar muito tempo em pé, ser sedentário, sobrepeso e outros fatores, você vai, mesmo sendo homem, desenvolver essa doença. Ela é bem mais prevalente nas mulheres, mas os homens têm, e quando têm, acredite, eles vêm só nas formas mais graves, porque o homem tem uma tradição de não se cuidar tanto quanto as mulheres, né? A gente fala em Outubro Rosa, as mulheres aderem a isso, vão fazer seus exames de tudo, preventivos, de tudo, mas os homens, eles ainda têm muito preconceito, ainda há muitas barreiras a serem vencidas nesse aspecto, e a gente espera que na cirurgia vascular isso também seja uma verdade nos próximos anos. É verdade. E falando assim na relação com o sexo masculino, tem muitos homens também que trabalham pegando peso mesmo, né? E isso conta também, contribui, infelizmente, também, né? Para o aparecimento de varizes, né? Com certeza. É multifatorial, né? O exercício em si, ele é benéfico, mas o pegar em peso de uma forma desordenada, excessiva, pode ser danosa para a parte muscular e, consequentemente, para a parte circulatória, até porque a musculatura, ela é quem faz a parte de bombeamento do sangue. É por isso que a nossa panturrilha, ela é chamada do segundo coração do nosso corpo, porque pense comigo, nosso coração bombeia o sangue através das artérias para os tecidos periféricos. Ele leva o sangue do coração até o pé, mas esse sangue que chega lá, ele precisa retornar de volta. E quem faz esse retorno, esse bombeamento de volta, é a musculatura que começa a fazer um movimento, né, uma peristalse, para fazer que esse sangue vença a gravidade e suba de novo. Quando você tem dano excessivo, lesão muscular, lesões osteomusculares, isso pode conduzir a problemas vasculares, assim como uma consequência do dano muscular. Então vale a pena atenção às pessoas que trabalham na construção civil, pessoas que trabalham assim como cabeceiros, né, fazendo um serviço muito pesado, porque pode sim trazer problemas circulatórios. Isso, e o nosso tema de hoje, gente, é tratamentos modernos para varizes. Só que para a gente chegar nos tratamentos modernos, a gente precisa saber primeiro dos antigos, né? E aí, nesse caso, o senhor tem propriedade total para explicar aí esses tratamentos antigos, e aí a gente vai complementa com os novos tratamentos que o senhor estava me falando aqui, inclusive nos bastidores, e eu fiquei bem impressionada. A verdade é que as pessoas, elas pensam que as doenças vasculares e a angiologia, a cirurgia vascular, é uma especialidade médica, assim, nova. E como especialidade, de fato, é uma especialidade relativamente jovem, mas as doenças vasculares já afetam o homem há muitos e muitos e muitos séculos, há milênios, na verdade, né? Os primeiros relatos de cirurgia de varizes, eles são datados aí de 300, 400 a.C. Então veja só, nosso Salvador, que dividiu a história, antes dele nascer, já existiam tratamentos para varizes descritos no corpo hipocrático, que é considerado assim um dos principais documentos de tratamentos médicos que a gente tem hoje na medicina. Então, naquele tempo, o pai da medicina, Hipócrates, ele descrevia para varizes sangrantes fazer incisões, fazer compressões com tiras de couro e outros tratamentos que existiam, que ele descrevia para tentar diminuir os impactos dessa doença que já afetava a humanidade naquele tempo. Mas, modernamente, após ele, foi organizado lá para o século XIX, os primeiros tratamentos mais parecidos com o que a gente tem hoje, né? Com a cirurgia organizada, com instrumentais, com a técnica asséptica, né? Então, no século XIX, os instrumentais, eles permitiam que o cirurgião fizesse cortes e fizesse a extração, o stripping das varizes, para que a gente possa remover aquela veia por meio de ganchos, né? O problema é que essa cirurgia ela ainda era muito traumática. Imagine só. Imagino. Na década, no século XIX,
tinha uma máxima na medicina que dizia assim: grandes cirurgiões, grandes incisões. Para você ser um grande cirurgião, você tem que fazer grandes incisões. Se você fizesse coisinha pequenininha, michurucazinha, as pessoas elas não acreditavam que a cirurgia estava sendo boa. Tinha que ter corte grande mesmo, para a pessoa saber. Foi cortado mesmo, fez, ficou bom. Foi feito, realmente, deu assim, certo. Assim é que era bom. Aí depois disso aí, mudou para grandes cirurgiões, pequenas incisões. E agora a gente está na época de grandes cirurgiões sem incisões. Agora não há mais incisões. E aí é a ponte que a gente quer fazer entre o velho, né, o antigo, que teve seu valor. Foi a partir dessa base, desse alicerce, que a gente construiu os novos tratamentos, mas que hoje, mais modernamente, a gente está falando em chat GPT, inteligência artificial, e naturalmente as tecnologias do tratamento das varizes precisam também acompanhar essa modernização. Exatamente. E já o Dr. Clark Vieira vai explicar quais são esses tratamentos modernos para varizes. Porque antes eu quero desejar aqui o meu bom dia para você que está acompanhando a nossa programação, você que nos acompanha nos canais TCM, canal 16.7 e canal 18, você que também que está nos acompanhando no nosso aplicativo, sejam muito bem-vindos, Princesa 90 FM, a você que nos acompanha também no nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM, e aproveita, se inscreve no canal e ativa lá o sininho para você receber as nossas notificações e não perder nada da Princesa FM, tá? Esse é o programa Pegou na Veia, que tem uma realização toda especial da Clínica Sarami, que é uma clínica que quer cuidar de você, que cuida de você, que se preocupa com o seu bem-estar, tá certo? A Clínica Sarami, ela fica no centro de Açu, bem próximo, tá? Ao lado do Rebouças Supermercados, na rua São João, número 100. E o telefone para você entrar em contato, falar lá com as meninas, marcar sua consulta, conhecer a clínica também, que por sinal é um local muito aconchegante, muito acolhedor, eu vou passar para você agora, é o 84992334889. Vou repetir novamente, compassadamente, 84992334889. E aqui está comigo, quem está comigo aqui hoje é o Dr. Clark Vieira, que ele é angiologista e cirurgião vascular e está tirando aí muitas dúvidas, eu tenho certeza, de você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa. Agora sim, Dr. Clark, conta pra gente, quais são os tratamentos modernos para varizes nos dias de hoje? Depois das revoluções industriais, né, então a gente teve a primeira revolução, a segunda revolução, e o marco dessas revoluções industriais é o quê? É que as pessoas deixaram de ser camponesas, ser pessoas assim que ficam muitas vezes assim com uma agenda, um acúmulo de tarefas muito grande. As mulheres saíram de casa, foram ser protagonistas da sua própria vida, né? Algumas, elas têm jornada dupla, tripla ou até mais do que isso. Os homens também têm que desbravar muitas coisas. As famílias, elas começaram a se modificar, a forma como a dinâmica familiar funciona. Então, naturalmente, para poder satisfazer a essas necessidades das famílias, os tratamentos médicos, eles não podiam mais ter um trauma tão grande que inviabilizasse a participação dessas pessoas na rotina delas. Imagine só você trabalhar em algum posto de trabalho, você ter que todos os dias estar ali trabalhando, depender daquele sustento e você não poder mais trabalhar por 1 ou 2 meses ou até mais, porque você está em convalescência, quer dizer, está melhorando, está se recuperando da cirurgia. Isso aí começou a cair em desuso. As pessoas, eu não tenho tempo mais para fazer isso aí, eu não tenho como me submeter a esse tratamento porque eu vou ficar 3 meses parado. Então, os médicos, para atender essa necessidade, os cientistas, eles começaram a pesquisar técnicas que traumatizassem menos o paciente e que permitissem que eles retornassem mais rapidamente para as funções habituais. E aí, na década de 90, 1990 mais ou menos, um italiano, Lorenzo Tessari, ele descreveu um dos tratamentos mais versáteis dentro da cirurgia vascular moderna, que é a escleroterapia com espuma densa. É bem interessante essa técnica, porque basicamente a gente, através de um precursor, de uma substância chamada polidocanol, a gente consegue fabricar uma espuma, lembra muito assim uma espuma de barbear, um glacê de bolo, sabe, um merengue, e a gente consegue preencher uma veia varicosa com essa espuma,
e essa espuma ela gera uma reação inflamatória que destrói essa veia em algumas semanas a meses. Veias grossas, inclusive, podem ser destruídas através dessa técnica. Então é bem interessante porque ela serve para veias finas, veias mais grossas, ela dispensa os cortes porque é feito através de uma punção. Então ela permite que o paciente retorne mais rapidamente porque ela é uma técnica que não envolve a anestesia RAC, que normalmente é feita para cirurgia normal, e os cortes que também participam da técnica convencional. Então, é uma técnica bem interessante, a escleroterapia com espuma. Tem outras que a gente vai falar mais para frente, mas eu queria falar sobre essa inicialmente. Você já ouviu falar dessa? Não. Eu sou do tempo mais antigo. Pois é. Associado a isso, tem também as famosas aplicações de varizes. Né? As pessoas já conhecem, muita gente já, esse método é mais difundido, elas servem mais para as microvarizes, para as veias mais finas. A gente usa uma substância líquida que a gente injeta nas veiazinhas e elas somem. Mas aqui vale um alerta interessante. Existem profissionais, e alguns deles não são médicos, e que se propõem a fazer um tratamento chamado PIN, é um procedimento estético injetável em microvasos, que se propõe a fazer a aplicação em vasinhos. O ponto que, assim, vale a pena destacar é que 80% desses vasinhos que você vê na sua perna aí, que você pensa que são apenas vasinhos, eles têm conexões com o sistema venoso superficial ou profundo. Quer dizer que existem outras veias, além dessas que você está vendo, que estão embaixo e que muitas vezes precisam ser tratadas antes mesmo de tratar esses vasinhos. Se você não faz isso, ou as veias não somem, ou então elas somem, mas voltam muito rapidamente. E aí as pessoas ficam assim, que droga, como é que pode? Eu não trato mais varizes porque elas voltam. Por quê? Porque não foi feito um diagnóstico adequado. Foi visto apenas superficialmente um problema que muitas vezes tem origens profundas. Então, vale a pena essa atenção para que você busque assistência especializada. É um tratamento muito bom, a aplicação, quando usada adequadamente, quando bem indicada. Tem suas complicações. A aplicação pode dar ferida na pele se for mal feita, ou às vezes até bem feita quando a pele é muito fina, muito sensível em determinadas áreas. Vale todo o alerta. Eu mesmo fazendo essa técnica, faço com muito cuidado, porque apesar de ser muito cauteloso, já tive complicações, vale a pena esse alerta, é uma técnica boa, mas tem que ser feita com muita atenção. Desconfie dessas pessoas que falam assim, de que as coisas são simples demais e fáceis demais, porque as coisas têm que ser feitas com muita responsabilidade e zelo, porque tudo na medicina tem riscos, ainda que sejam mais baixos. É importante isso, né? Exatamente, é importante passar essas informações, né? Porque às vezes você fica pensando assim, poxa, eu fiz um tratamento e aí de repente melhorou um pouquinho, aí depois voltou tudo de novo, aí não foi feito correto, aí já gera um monte de dúvida na cabeça e até mesmo fica duvidando do próprio profissional, isso não é bacana, isso não é legal. Tem, nos congressos que a gente vai, a gente tem aula só sobre complicações de procedimentos, sabe? E a verdade é que só quem não tem complicações é quem não faz o procedimento. Depois eu queria até marcar um episódio aqui para a gente falar só sobre complicações em tratamentos de varizes, né? Com certeza. Porque é um tema que o pessoal tem muita dúvida e eu também eu gosto muito de falar. Só quem não tem as complicações são aqueles que não fazem o procedimento. E a gente tem, mas a gente tem assim, muito raramente, porque a gente toma muitos cuidados. Você vai fazer um tratamento dentário, tem complicações. Você vai fazer uma cirurgia plástica. Nossa, vou fazer um silicone, vou ajeitar o meu seio. O cirurgião tem todo cuidado, mas às vezes a cicatriz fica como? Com queloide. Então, a gente tem que entender que a natureza da doença, o perfil do paciente e a técnica que é empregada é importante. E a mensagem que eu quero passar para você aqui não é de medo de você não fazer o tratamento, mas é que você procure um profissional que seja atencioso com você, porque mesmo que tudo aconteça bem, você tem que ter uma pessoa que consiga te abraçar e te dar todo o suporte. É muito importante. Eu acredito que, apesar de tudo, se as complicações, ainda que raras, aconteçam, a gente sempre estando bem amparado com um profissional que vai te acolher, isso é o que mais importa.
Ele vai fazer de tudo para que nada de errado aconteça, que nada de mal aconteça, mas se acontecer, você vai ter alguém. É como se fosse um airbag. Você não quer nunca usar um airbag de um carro, mas você sempre quer que ele esteja ali à disposição quando você for precisar naquele momento mais importante. Exatamente. E é muito importante quando a gente vai para um médico, independente da especialidade, veja só a diferença. Quando você vai para um médico que você não sente que ele está passando as informações, você sente, aliás, que ele não está passando as informações para você com segurança. Por exemplo, a mulher vai para um ginecologista e ele fica falando aquela coisa meio insegura. A gente já dá ré. Do mesmo jeito também, como o senhor está explicando, a questão aí do tratamento vascular. Não é isso? Então, a gente tem que procurar realmente profissionais qualificados, pessoas de referência, pessoas de renome, justamente para a gente poder saber que estamos ali sendo bem cuidados, bem cuidadas, né? E a Clínica Sarami é uma dessas, né, doutor? Amém, amém, amém. E por conta dessas complicações, a ciência ela precisou dar outros passos. Ela pensou, nossa, eu consegui evitar de cortar meu paciente, eu consegui evitar de fazer uma hack, mas eu tenho esses tratamentos que têm essas complicações. Eu ainda tenho alguns índices que eu gostaria de melhorar. Preciso estudar mais. E aí, os nossos grandes médicos aí do passado, eles trouxeram o tratamento a laser. Esse daí, dos anos 2000, no início dos anos 2000, até os dias de hoje, tem passado por grandes revoluções e hoje é considerado o padrão ouro nele, para o tratamento das veias. Que o padrão maravilha. ouro é considerado o melhor tratamento para aquela doença a nível mundial. Isso. Então acredite que isso já está possível. A gente consegue tratar veias grossas e finas, sem os cortes e sem os riscos que as escleroterapias, que as aplicações muitas vezes trazem. A gente consegue fazer isso sem anestesia maior, né, sem anestesia hack. Muitas vezes a gente faz usando apenas anestesia local e com uma sedaçãozinha venosa para tirar a ansiedade do paciente. Sim, o paciente com entra certeza. com veias muito calibrosas, muitas vezes já quase estourando, abrindo ferimentos, e a gente consegue fazer um tratamento completo, seguro, eficiente, mais de 95% de eficácia, né? Isso é um índice maravilhoso e com um resultado estético muito bom, porque não teremos os cortes, com um resultado funcional excelente, né, acima de 95%, e sem a desvantagem do repouso prolongado, que é um grande empecilho para muita gente. E isso, acredite, pode ser feito na cidade de Açu, Rio Grande do Norte. Olha aí, na Clínica Sarami. Doutor, a conversa está maravilhosa, mas o nosso tempo já está acabando. É uma pena. É uma pena. Mas foi muito bom. Mas foi muito bom, suas informações foram muito esclarecedoras. Tenho certeza que o pessoal está em casa também vai procurar a Clínica Sarami para poder obter maiores informações, para marcar as consultas com o senhor. Aqui ele não vai passar a agenda dele, tá, gente? Eu vou deixar só o telefone para você ligar para lá e ver com as meninas quando é que o Dr. Clark vai estar disponível para fazer aí os atendimentos, tá bom? Eu vou passar para vocês direitinho, mas já quero agradecer, Dr. Clark, mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa, pegou na veia, assim, que está tendo uma repercussão maravilhosa. Amém. Tá? Então eu quero agradecer mais uma vez e falar que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui a partir das 7 horas da manhã. Vamos embora, falar sobre esse tema aí é empolgante mesmo. É verdade. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigada a você que nos acompanhou até agora, tá bom? Olha só deixando aqui o telefone da Clínica Sarami para você, que é 849-9233-4889. Clínica Sarami fica na rua São João, número 100, no centro da cidade, ao lado do Rebouça e Supermercados. Então não tem erro. Chegando lá, você consegue sim localizar a Clínica Sarami, tá bom? E o nosso programa de hoje aí teve como tema tratamento modernos para varizes. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Grande beijo da sua amiga Niele Silva. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E lembre-se, sarar é um ato de amor. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.